Bom, para mim, primeiro agradecer a Deus, né, e agradecer a Artsol pelo convite. Eu sou muito suspeito para falar da Artsol, porque eu sou um dos mais novos, mas apaixonado por Artsol. Mas eu vim aqui contar um pouco da minha história, como artesão, como tudo isso aconteceu na minha vida. Eu sou nordestino, sou do Ceará, e eu fui para Brasília muito pequeno, com 3 anos de idade, e fui para uma região de cerrado. A nossa vegetação lá é o cerrado. A princípio, quando eu cheguei nessa região, eu não era um preservador do cerrado, eu era um destruidor de cerrado. E dentro dessa vivência que eu tive, a gente tinha muita natureza, era muita água, muita verde, muita coisa, mas a gente adorava tocar fogo no cerrado, né? E esse cerrado um dia resolveu me ensinar a trabalhar com ele, né? Ele resolveu mostrar a outra face dele. Então, aos 13 anos, eu ia ao cerrado e eu começava a ver as obras de arte. Então, eu conseguia olhar para uma pedra e já via uma obra de arte. Se eu via um cipó, já via uma cobra, já via um pássaro. E eu comecei a trabalhar com 13 anos com o cerrado. E a princípio não era comercial, era uma coisa que gritava dentro de mim, como um apelo, né? Eu tinha que fazer aquilo. Eu não conheci minha mãe artesã, apesar dela ter sido artesã na juventude. Mas eu carreguei o DNA, né, do artesanato, e aos 13 anos isso se revelou. Então eu fiz de tudo na vida, trabalhei de funcionário público, eu fiz tudo. Tudo que vocês imaginam eu trabalhei na vida. Muita dificuldade, mas trabalhei de tudo, mas eu me achava uma alma atribulada, né? Quer dizer, eu não tinha uma perspectiva, eu não me encontrava no mundo. Eu achava que a minha vida não tinha serventia para o mundo, porque eu não me encontrava como ser humano. E chegou um ponto em que eu comecei a comercializar artesanato. E aí tem gente que pensa que vai enricar vendendo artesanato. Não é assim. Tá? Tem um processo muito longo para chegar a fazer uma peça e ser valorizada. Na época, eu comecei dessa maneira, mas aí a gente foi ganhando mercado e aí eu vou contar um pouquinho da história. Então a gente vai falar de artesanato, criação, mercado e transformação. Aqui eu coloquei essa frase que eu acho muito interessante: as grandes obras de arte somente serão grandes por serem acessíveis e compreendidas por todos, né? De Leon Tolstói. Fala aqui para gravar. Tá. Aí teve essa presença do artesanato na família, que veio já do DNA da minha mãe, e eu comecei. Os primeiros contratos aos 13 anos, como eu acabei de falar para vocês, a ausência de capacitação técnica, porque naquele tempo a gente não tinha condições de pagar um curso de artesanato. Eu morava num lugar que eu andava quilômetros para chegar na cidade, então não tinha capacitação. Então eu tive que aprender com a própria natureza. A visão das pessoas sobre o meu trabalho. Naquela época, a gente era muito discriminado, né? Então eu era o vagabundo, eu era o cara que não queria nada com a vida, não tinha um valor como pessoa, né? Aqui a gente fala um pouco do cerrado, né? Que a natureza é muito rica de matéria-prima, né? E na região que eu cheguei lá tinha muito na época, né? É um celeiro, mas que tem que ser usado de maneira correta, né? Essa semana eu tive a notícia que parece que mais 9% do cerrado já foi detonado. Então a gente está aí num sistema que está destruindo cada vez mais e a gente não consegue recuperar isso. As relações entre o homem e a natureza. Quando houve essa transformação da pessoa João, pessoa comum que fazia essa destruição do cerrado, e houve essa modificação em eu passar a proteger esse cerrado, aí aconteceu essa relação de uma forma muito boa, né, que me levou a compreender e a repassar esse conhecimento e procurar tirar a ideia daqueles colegas, daquelas pessoas, de fazer a destruição. Então passamos a ser um defensor, né? Houve essa mudança, né? Teve antes que era a destruição, depois a melhoria, né? Todo o conhecimento, e aí veio esse conceito de preservação que eu carrego hoje, né? Há muitos anos eu venho com esse conceito de preservar não só o cerrado, mas acho que todos os biomas têm que ser preservados. Houve essas operações, porque a dificuldade era muito grande, eu não conseguia sustentar a família com artesanato, então eu era muito humilhado por isso, eu era muito maltratado até,
Mas eu não queria fazer outra coisa, eu nasci para ser artesão. Então eu tinha que ser artesão de qualquer maneira. E as pessoas não entendiam isso, né? Queriam que eu tivesse emprego bom, que eu tivesse muito estudo, mas eu não queria, eu queria ser artesão, eu nasci para isso. Havia no começo só um prazer de transformar a matéria-prima, não havia um intuito comercial, uma forma de presentear as pessoas amigas, e a comercialização veio como necessidade, né? Então, teve um tempo que eu fiquei desempregado e eu precisava de sobreviver e eu caí para dentro e fui vender. Hoje, olho meu trabalho hoje com um grande orgulho dele e muito feliz, né? Muito realizado como pessoa, como ser humano. Às vezes eu costumo dizer que eu sou tão feliz no artesanato que supre todas as áreas da minha vida. Eu acho que se não tiver nenhuma outra área eu vou ser feliz do mesmo jeito, porque o artesanato preenche tudo isso. Então, para mim, ele tem um impacto muito grande na natureza, porque a gente faz de uma forma consciente e eu também faço ainda o replantio disso, a replicação disso. Por exemplo, lá em Brasília, a gente tem alguns lugares que não tem o capim-colonhão. Quando estou fazendo meu trabalho, eu separo toda a semente do capim-colonhão e vou guardando isso para que aos lugares onde eu for passando, eu vou jogando isso para que nasçam mais capins, para que tenha mais matéria-prima e que para outras pessoas futuramente possam conhecer, né, essa matéria-prima tão rica. A princípio, ele é usado, o pessoal só usava para comida de gado, porém a gente descobriu, né, uma técnica de trabalhar o artesanato. Quanto ao impacto social, o que é, para mim, o impacto social que causa o meu trabalho hoje nas pessoas? Eu nunca gostei de jovem, apesar de já ter sido jovem, mas eu nunca gostei de jovem. Eu sempre tive uma aversão a jovem. Porque eu acho a coisa mais chata, porque eles não é inconstante, não seguem regras, né? E esse ano eu tive uma experiência muito grande com jovens, né? Eu tive um cliente aqui do Rio de Janeiro, Ricardo Castelli, não sei se vocês conhecem, um arquiteto. E ele fez um pedido muito grande e eu não tinha como atender ele, né? Então eu estava com um parente lá e disse, o negócio é nós começar a catar e esses meninos estão no meio da rua e vão botar para trabalhar. Aí eu falei, pois você tem coragem de fazer isso, que eu não tenho. Pode deixar comigo. Quando no outro dia eu estava fazendo fila de menino. E vamos ensinar esses meninos a trabalhar. E fui ensinar eles a trabalhar, passar todas as técnicas para eles. E comecei a perceber que esse jovem, ele fuma maconha, ele fica na vagabundagem. Por quê? Porque ele não tem o que fazer, ninguém dá oportunidade para ele. Né? Aí deparava lá com o jovem, seu João, o senhor mora aqui há quanto tempo? Eu falei, desde 76. Como eu deveria ter conhecido o senhor antes? Minha vida seria outra. Né? Porque ele viu naquele aprendizado, naquela perspectiva de ganhar um dinheiro, como a vida dele poderia ter sido melhor se tivesse me conhecido antes. Então eu acho que o meu trabalho, né, esse trabalho de artesanato, não só o meu, mas de todos os artesãos do Brasil, ele tem um impacto social, né? E eu percebo nas coisas que eu vou que não tem jovem no artesanato, que nós ao morrer não vai ficar nada, porque quem vai fazer? Eu lembro da primeira vez que eu vi Sônia em Brasília, ela disse assim, João, a minha preocupação é que não existirá outro João. E daquele dia eu pensei, ela está certa, vou morrer e vai tudo comigo, porque ninguém quer aprender o que eu faço. Mas eu também acho que eu nunca me coloquei para quem deveria ter que aprender o que eu faço, que é o jovem. Né? Eu prefiro mais os alunos mais velhos, né? Mas eu estava deixando de focar em quem realmente eu tinha que repassar os meus saberes, né? E aí, esse ano eu tive essa experiência e mudei todo o conceito a respeito de jovem. E tô tendo... Isso, e aí, ainda relembrando essa história da Sônia, esse ano eu tenho um filho que me deu o presente e disse, pai, eu não vou deixar as suas coisas morrer. Eu vou aprender. Não, claro que eu não vou conseguir absorver tudo que você tem, mas pelo menos a metade eu quero que você deixe para mim. Então, ele está hoje à frente, né, comigo, estou ensinando ele a dar aula, porque eu quero também que ele dê aula, que ele tenha essa experiência de passar, de conhecer as comunidades, de fazer o trabalho que eu faço, que é um trabalho muito bom. Né? Então, nessa parte aí, esse ano eu estou bem com a juventude, porque eu quero mais jovem. Então, já estou com 7 jovens. E aí eu respeito que eles têm que estudar, e os que não querem estudar, eu mando estudar e procuro pagar justo para eles que eles tenham interesse. Porque
A mão de obra é o mais difícil para o artesão que está crescendo e que precisa de crescer. Tá? Hoje, por exemplo, hoje eu tenho um mercado. Eu tenho o mais difícil hoje, que é o mercado. Meu produto chegou no mercado, o mercado abraça o meu produto, mas eu tenho a dificuldade ainda da mão de obra, porque não é fácil. Então, assim, eu morro de medo de perder aqueles jovens. Eu falo, gente, eu faço tudo para vocês ficarem comigo, não vão embora. Porque são minha salvaguarda, né? Então, eu acho que isso é muito válido quando a gente fala de artesanato, com esse impacto social. Aqui, né, a gente fala um pouco das minhas dificuldades, da questão dessa falta de recursos, da falta de mercado que tinha, que hoje não existe mais, mas como foi falado, são muitos artesãos, alguns chegam e outros continuam ainda. Então eu estou falando porque muita gente ainda tem essas dificuldades ainda. Eu tenho muitos amigos artesãos que vivem no anonimato, que sofrem tudo isso daí, né? Até a ausência de políticas públicas, porque às vezes a gente fala, mas tem muita gente falando do artesanato, tem muita gente mexendo com artesanato, mas infelizmente ainda tem lugares no Brasil que não chegam às políticas públicas porque os governos desviam. E aí veio esse sonho, né, de mestre, né, de sonhar, e todo esse sonho que a João de Fibra é hoje, que eu sou hoje como pessoa, ele começou lá atrás, quando eu resolvi ser artesão. Eu encontrei a Antonieta, que é uma das gerentes foi uma das gerentes do empreendedorismo do Sebrae, e ela disse assim, eu nunca esqueci do dia que você bateu a mão na minha mesa e disse, eu entreguei aquele cargo público que eu nasci para ser artesão. Até hoje eu penso, que determinação a sua. Então toda a minha vida começou a mudar dali. E eu vi o artesanato a possibilidade de uma escada de vida para me chegar onde eu queria. E eu tinha uma amiga que dizia que tudo que a gente tem que ser na vida tem que ser o melhor. Então eu botei na minha cabeça que eu não queria ser o melhor artesão da minha cidade, nem o melhor artesão de Brasília, nem o melhor artesão do Brasil. Eu botei na minha cabeça que eu quero ser o melhor artesão do planeta. E para ser o melhor artesão do planeta, eu tenho que subir escadas. E uma das escadas que eu botei foi que eu quero ser mestre. E eu queria saber como é que eu ia conseguir ser mestre algum dia. Então, uma amiga chamada Mercê Parentes falou para mim o seguinte, não se preocupe, o dia chegará. Para você ser mestre, você tem que ser uma comunidade, ser um pai de santo, ser um capoeirista, alguma coisa assim. Tendo uma comunidade. Eu falei, mas eu não tenho comunidade. A minha comunidade é o Brasil. Eu passo o ano todo viajando no Brasil, ensinando as pessoas a trabalhar, a gerar renda. Como é que eu vou ter esse título de mestre algum dia? Porque eu achava que era uma coisa que você fosse lá e pedir, requerir, tinha, e não era. Então ela disse, não se preocupe, vai chegar um dia que o Brasil clamará o seu nome como mestre. E aí naquele momento parece que os anjos disseram amém. E quando eu fui aclamado mestre, eu fui aclamado pelo Brasil inteiro, não foi por um local só, mas por todo o país. Então isso foi um dos sonhos que eu sonhava e cheguei, né? Teve o contato com as associações, né? Houve o aperfeiçoamento ao longo dos anos, então eu procurei me ater à questão da identidade, porque eu não tinha identidade antes, e eu acho que isso é muito importante, fazer o artesão entender o que é uma identidade dele. Que a maioria deles ouve falar, escuta, mas eles não entendem, eles continuam cometendo os mesmos erros, copiando, fazendo o que o outro faz. Ele tem que buscar um caminho em que ele seja único naquilo que faz, né? Tem a marca dele. A impressão digital. Então, nesse ponto, houve esse aperfeiçoamento e esse contato com as instituições, associações, que me fizeram chegar aos lugares, né, chegar até aqui. Teve instituições governamentais, paraestatais, instituições privadas, exposições, turnês, reconhecimentos de títulos. Isso tudo fez com que eu chegasse até aqui. O crescimento pessoal. Houve uma evolução como ser humano, como pessoa. Por quê? Porque antes eu trabalhava, quando eu tive o primeiro contato com o Artesol, eu trabalhava na minha casa, né, como artesão. Era um desespero trabalhar com sogra falando, um cachorro latindo, e você lá criando, querendo criar as coisas, e as pessoas não deixavam. Aí a melhor hora que eu trabalhava era à noite, então eu passava a noite acordado para dormir um pouco de dia, né? E aí, hoje eu tenho um lugar onde eu tenho meu escritório, eu tenho oficina e tudo foi comprado com o dinheiro do artesanato. Ainda estou ainda terminando de pagar, gente, mas já estou lá trabalhando. Então, assim, a gente trabalha também o conceito de preservação da natureza e buscar, né, melhorias e buscar formas de poder ter mais matéria-prima. Essa é a minha ideia.
e de se espalhar esse trabalho pelo país, porque o capim com que eu trabalho, ele tem uma história que liga a África e o Brasil, e ele tem em todo o Brasil praticamente. Então a minha ideia não é que eu seja o único detector dessa técnica de capim. Eu quero que todo o planeta faça capim colonial, porque eu quero ser o melhor artesão do planeta. Então eu tenho que ser conhecido dos 4 cantos do mundo. Projetos sociais de capacitação e geração de renda, né? A gente também eu trabalho muito nisso, quando faço trabalhos com Renata Embruise, com Sônia, com outras pessoas que tem no mercado, que me contratam para isso, né? As comunidades e as realidades, a gente passa a fazer um intercâmbio de culturas, de técnica, porque eu não vejo ninguém como dono de nada. As pessoas às vezes se acham dono das técnicas, mas eu, no meu caso, eu sou o cara que desconstrói isso, que eu acho isso errado. Eu acho que o sol brilha para todos e as técnicas podem ser iguais, mas o estilo vai ser diferente. Eu jamais vou costurar capim como o pessoal do Jalapão. Eu jamais vou trançar um trançado como o pessoal da Paraíba, de outros lugares. Então, a técnica pode ser a mesma, mas ela pode ter estilos diferentes. Eu, essa semana, fazendo um trabalho em Brasília, que estou lá em trabalho com mulheres, a gente quer fazer curso de fibra de bananeira. Gente, o curso de fibra de bananeira tem para mais de 200 ramificações, tem um monte de coisa que você pode criar com fibra de bananeira. E assim são as técnicas, assim são o trabalho do artesão, né? Então, eu faço esse intercâmbio, eu faço resgate de técnicas também. Em alguns lugares que eu passei já tinham desaparecido a técnica e eu consegui fazer o resgate, né? Que é o caso de Serranópolis. E as realizações dos sonhos, eu me sinto realizado como ser humano. Se eu tivesse que partir hoje do planeta Terra, eu já iria realizado, mas ainda tem mais coisa para me fazer. Então, aqui, quando eu falo do jovem, eu falo disso daqui, que eu acho uma coisa muito, muito forte, a mãe ensinando para o filho. Eu acho que isso tem que começar a se pensar nisso, porque a gente fala de artesanato, mas a gente não vê jovem, não vê criança trabalhando no artesanato. Não sei se é por causa das leis, mas de alguma forma eles têm que aprender, porque se eles não aprender, vai morrer com a gente. Então, eu defendo muito essa tese que o jovem tem que aprender artesanato. E eu venho de um processo em que, apesar de ser autodidata, mas as minhas primeiras experiências foi quando criança, quando eu fazia a escola em que tinha realmente aula de arte, não história da arte, né? Então, lá eu comecei a dar as primeiras pinceladas, os primeiros trançados, né? Então, aqui tem a mãe ensinando o filho e uma turma de jovens que eu ensinei, que quando eu entro no sufoco, gente, vamos embora trançar que eu preciso entregar pedido. Então eles vão lá e me dão uma força. Aqui também uma cena que eu estive em Serranópolis e essa criança sabia fazer um artesanato que eu não sabia. Então, assim, às vezes a gente pensa muito do velho ensinar o novo, mas a gente se esquece que o novo também pode ensinar o velho, como é o caso dessa criança e como é o caso dos jovens que me ensinaram a gostar de jovens, gente. Aqui é o trabalho, né, lá no começo, quando estava na primeira exposição em São Paulo, com a ajuda do Renata Embruise, nesses trabalhos também. Então, assim, as comunidades onde eu passei, em Corumbá, e como era transformada as matérias-primas. Assim, algumas que eu passei. Onde foi feito o resgate da técnica, foi em Serranópolis, já tinha morrido a técnica do capim do brejo, a minha terra. Aqui a gente fala de informação sobre o mercado. Isso todo mundo sabe, que há um crescimento, né? E que o mercado movimenta 50 bilhões, que é 2,8% do BIP, que eu acho muito, mas eu acho ainda que ainda tem artesão vendendo pouco ou vendendo quase nada, acho que tem que ter mais, né? E aí falar só um pouquinho do mercado, o que o mercado representa para o artesão, né? Aí no caso eu quero colocar a minha colocação, o que tudo isso representa para mim, né? Como artesão, como prestador de serviço na área de artesanato. Então o mercado para mim é tudo, né? É uma coisa que rege a minha vida, é o mercado. Então eu vivo em função do mercado hoje, né? E como chegar ao mercado? Para mim chegar ao mercado não foi fácil. Uma das coisas que o artesão tem que ter para poder chegar ao mercado é a humildade de receber a crítica. Porque a crítica é que faz o artesão crescer. E a maioria dos artesãos, eles são difíceis, porque eles têm um vício de fazer as coisas erradas e quer permanecer no erro. Então, quando chegam e dizem, melhora isso, sabe de nada, quem sabe sou eu que estou fazendo. E às vezes está fazendo coisa errada. Então tem que ter essa humildade. Eu tive uma crítica muito grande quando eu comecei.
pelo pessoal da Secretaria de Trabalho de Brasília e tal, e eu me adequei a essas críticas, aceitei isso, e isso fez com que eu crescesse, né? E ganhasse o mercado, porque quando você recebe a crítica, melhora seu produto, o mercado vem. Tudo é consequência. É o que devemos observar no mercado. A questão, por que tem artesão que não vende? O artesão, às vezes, faz um produto, ele está começando hoje, ele quer colocar o preço lá em cima. E o mercado, ele dita regras para que você comercialize, né? A gente percebe que você põe lá um produto. E se ele voltou 2, 3 vezes, pode procurar que tem alguma coisa errada no teu produto. E provavelmente pode ser a questão do mercado. O impacto do mercado na vida e na comunidade do artesão, quer dizer, para mim, o mercado, por exemplo, o mercado de Rio e São Paulo, para mim, ele influencia muito na minha comunidade. Por quê? Porque gera renda naquela comunidade, porque eu consigo pagar aqueles jovens, porque aqueles jovens já movimentam toda uma cadeia. Então, para mim, esse impacto lá na minha cidade, lá no lugar onde eu moro, isso é muito, muito bom, muito positivo para mim e para toda a comunidade, né? O que representa o papel das instituições para os artesãos em relação ao mercado. Eu queria falar um pouquinho disso porque eu tenho orgulho de falar para vocês que hoje os meus clientes em potencial, os maiores clientes que eu tenho hoje, eles são oriundos da Artisol. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que veio de um projeto de políticas públicas que comigo deu certo. Teve pessoas que não deu, mas comigo deu certo. Eu acho muito necessária a questão dos projetos e a questão das instituições no ajudar o artesão, né? A Artisol está na minha vida há 5 anos. Eu sou muito grato a todo o trabalho que a Artisol vem fazendo por todo o Brasil, pelos artesãos, mas eu me sinto muito especial em falar que, para mim, foi como se abrisse todas as portas do mercado, todas as portas do sucesso. Porque através da Artisol vem muitos clientes em potencial e vem muita coisa boa através disso. Então, eu gostaria muito de ressaltar mesmo a questão da importância dessas instituições, seja a Artisol, seja a Rede Asta, seja a Terra, né, o Projeto Terra, seja várias instituições que estão engajadas em proteger o artesanato, né, essa teia que nos protege. Então, que a gente tenha mesmo essa consciência que vocês estão fazendo o bem e que isso é muito bom para nós, tá? Também dessa questão do mercado ainda, que às vezes eu falo muito, as pessoas às vezes tem lá por exemplo, eu sou artesão, até ouvi aqui, não me lembro da fala de quem, mas ouvi aqui a questão, mas tem um artesão, por exemplo, eu nunca me preocupei em vender minhas peças e me preocupar com o que o lojista vai ganhar lá na frente. Não me interessa se o lojista vai vender uma peça minha por 1 milhão, se ele comprou por 50. Eu dei o meu preço, ele levou e ele vai fazer, ele tem que colocar as despesas dele, né? E não vou ver o lojista como um atravessador. Às vezes as pessoas são muito cruel com as pessoas que comercializam artesanato, né? Eu já não tenho esse problema. Eu comercializo meu produto, se a gente fechou, não me importa por quanto que o lojista vai vender meu produto. Eu tenho que agradecer esse lojista que está comprando meu produto, que está escoando meu produto, porque senão isso fica lá parado. E não faz sentido produzir para ficar parado, né? Aqui foi a primeira exposição da Artisol com um trabalho meu lá em Brasília, no Shopping Iguatemi, que foi o primeiro contato com a Josi. Compraram uma bolsa, foi para lá e dessa bolsa surgiu venda de 5 bolsas e foi por aí afora. Depois vieram muitas vendas. Aqui também os colares, né, que são muito comercializados pela Artis e em outras lojas. E é isso aí, gente. Eu queria agradecer muito por tudo, tá? Tá? Obrigado.